Bom dia, queridos. Quero convidar vocês para estudarem comigo mais uma porção aqui de Provérbios, né? Provérbios dessa semana. Nós estamos entrando no capítulo 22 e eu quero estudar com vocês os 5 primeiros versículos desse capítulo 22. Antes da gente começar a ler a palavra de Deus e tirar algumas lições para nós, vamos orar, vamos falar com o nosso Deus. Pai de amor, nós te louvamos por essa manhã, pelas tuas bênçãos que se renovam. Te louvamos, Senhor, pela tua palavra que o Senhor nos deixa, e em especial esse livro de Provérbios, que é um livro que traz sabedoria para vivermos a vida cristã. Nos ensina, Senhor, mais alguns princípios da tua palavra que nos ajudam a viver de maneira que te agrade e que te agrada, né? E também que edifica as nossas vidas, que nos traz benefícios, né? De vivermos dentro do teu plano, dentro das tuas vontades para nós. Queremos colocar nossas vidas nas tuas mãos e pedir para que o Senhor nos ensine a partir da tua palavra. É a minha oração no nome de Jesus. Amém. Então, queridos, como de costume, né? Cada versículo tem um princípio diferente, né? Para nos exortar ou nos encorajar a vivermos uma vida mais próxima daquilo que Deus tem planejado para nós, né? E eu chamei esse estudo, né? Você deve ter visto lá no título, né? Valores que moldam uma vida sábia, né? O livro de Provérbios fala muito sobre sabedoria e é sobre isso que nós queremos falar hoje, não é diferente, né? É sobre isso que queremos falar hoje também. Então, o primeiro, né, a primeira lição aqui no versículo 1 de Provérbios 22 vai falar da importância de um bom nome, né, de preservarmos nosso bom nome. O versículo diz assim: mais vale o bom nome do que as muitas riquezas, e ser estimado é melhor do que a prata e o ouro. A gente vive numa sociedade que supervaloriza, né, as coisas, o poder econômico, né, a capacidade de comprar coisas. Há uma sociedade que dá mais valor em ter coisas do que ser alguém de valor. E Salomão, que era o homem mais rico da sua época, ele traz para nós esse conselho, né, dizendo que é mais importante, mais precioso ter uma vida correta, um caráter correto, do que bens materiais. O bom nome vale mais do que muitas riquezas. O ser estimado é melhor do que o ouro e do que a prata, é o que diz o texto. Então veja que Salomão ele não está dizendo que o bom nome é melhor que as riquezas apenas, mas é melhor do que muitas riquezas, né? É melhor ter uma boa reputação do que ser muito rico. É melhor ter o nome limpo na praça do que ter o bolso cheio de dinheiro, mas um dinheiro que é sujo, né? Um dinheiro alcançado por corrupção, né? É melhor andar de cabeça erguida e com dignidade, onde formos, do que viver cercado de riqueza, mas manchado pela desonra, né? Quantos escândalos a gente não ouve de pessoas com muito dinheiro e que de repente, né, a gente descobre um escândalo da pessoa desviando dinheiro e aí o nome da pessoa, né, todo cheio de dúvida, né, em cima da pessoa, da família, uma série de coisas se mostrando para algumas das pessoas que são ricas a partir da corrupção, né? A riqueza, então, para nós, ela lembra, né? Não é o dinheiro que é mal, mas o amor ao dinheiro, ou o dinheiro corrupto, né? A riqueza, na verdade, é uma bênção, mas quando ela é fruto do nosso trabalho e resultado da generosidade de Deus para conosco. Mas se a gente tiver que perder o nome para ganhar dinheiro, então isso Salomão fala aqui que não vale a pena essa troca, né? Pois o bom nome e a estima, né, valem mais do que muitas riquezas, é o que diz Salomão. Então, aplicando para nós, né, nós precisamos avaliar tudo aquilo que
nós temos de fonte de receita, aquilo que a gente também tem valorizado em nossa vida, né? E lembrar que o nosso nome diante de Deus e das pessoas vale mais do que qualquer ganho material. Essa é a primeira lição de hoje. Em segundo lugar, segundo versículo, vai dizer assim: o rico e o pobre se encontram, a um e ao outro faz o Senhor. À primeira vista, esse versículo parece não dizer muita coisa, mas o que nós percebemos é que Deus, que é criador de todas as coisas, e não faz acepção de pessoas, ele criou tanto o rico quanto o pobre. Ele ama tanto o rico quanto o pobre. E ele faz um e o outro também. A grande questão aqui é por que Deus, na sua soberania, faz um com mais riqueza e outro com menos. E um dos propósitos, né, examinando as escrituras, que uma das respostas que a gente podia dar a isso, né, é exatamente para que cada um exerça o seu ministério, né, o seu serviço diante da sua condição. Deus prova os corações pelas riquezas ou pela pobreza, não é? Diante do pobre, né, o rico deveria exercer misericórdia, né? O rico é bem-aventurado quando ele socorre o aflito. E porque a palavra de Deus diz, né, mais bem-aventurado é dar do que receber. Então, Deus prova o rico para ver se de fato ele vai usar a sua riqueza para abençoar outras pessoas. E o pobre, ao receber a ajuda do rico, ele também deve glorificar a Deus, né? Porque ele reconhece que o socorro vem do Senhor. Então, os dois, na sua riqueza e na sua pobreza, né, estão exaltando a Deus e a sua providência, aquilo que Deus nos supre. Assim deve ser. Paulo ensina que deve haver um equilíbrio, né? Que quem tem demais deveria ajudar aquele que tem menos, para que toda a necessidade entre o povo de Deus seja suprida. Aplicando para nós, então, né? Se Deus tem te dado mais, isso não é apenas um privilégio para você esbanjar mais, é também uma responsabilidade. Para você deveria usar os seus recursos para servir pessoas. E se você tem sido alvo de ajuda, seja grato por isso, porque tudo faz parte do soberano plano de Deus e tudo vem de Deus, né? Ele é o dono do ouro e da prata. Terceira lição, terceiro versículo, Provérbios 22:3 diz assim: o prudente vê o mal e esconde-se, mas os simples passam adiante e sofrem a pena. Então aqui nós temos uma comparação entre o prudente e o simples. O simples é o ingênuo, né? É esse que erra por causa da sua ingenuidade, da sua simplicidade no conhecimento bíblico. Deus coloca para nós alguns sinais ao longo da estrada da vida. O segredo para uma caminhada segura é obedecer esses pequenos sinais que Deus nos traz. Ignorar esses sinais, né, e caminhar em frente, né, é caminhar para a perdição. As luzes vermelhas, né, esses alertas de perigo se acendem para nos alertar. E a gente, né, aquele que é sábio, aquele que é prudente, avalia e se protege. Já o tolo ignora os sinais e segue em frente, apesar das advertências que Deus traz. Quando Paulo alertou sobre aquela viagem perigosa para Roma, né, o comandante daquele navio ignorou os alertas de Paulo. O resultado foi total destruição do navio. A palavra de Deus diz que o prudente percebe o perigo e se esconde do perigo. Mas os simples seguem em frente e sofrem as consequências. Então, aplicando para nós esse versículo, né, ele é um alerta para nós, né, para que a gente fique atento aos sinais que Deus nos dá. Não devemos ignorar esses sinais. Temos que ser prudentes e evitar, né,
né? Sermos prudentes hoje para evitarmos a dor de amanhã. Então Deus fala conosco através da sua palavra, fala conosco através de mensagens, fala conosco através da igreja, de pessoas na igreja, né? E nós deveríamos estar sensíveis a esses sinais, para não sofrermos as consequências. Quarto lugar, né? Quarto versículo aqui, Provérbios 22, 4, diz: o galardão da humildade e o temor do Senhor são riquezas e honra e vida. A humildade, então, é uma das maiores virtudes ensinadas na Bíblia. É a entrada para as bem-aventuranças, né? Se você se lembra lá do sermão das bem-aventuranças de Jesus. Ela é a marca distintiva dos súditos do reino de Deus, né? Dos seguidores do Senhor Jesus. Jesus Cristo é nosso Senhor e Ele mesmo, né, foi manso e humilde de coração. A humildade e o temor ao Senhor são essas duas coisas aqui, né? Elas seriam como duas faces da mesma moeda, né? Temer a Deus e ser uma pessoa humilde. A humildade e o temor do Senhor. Então, é impossível ser humilde sem temer a Deus, como também é impossível temer a Deus sem ser humilde. Aquele que teme de verdade se torna uma pessoa humilde. Então, os versículos aqui, né, vão citar que a humildade vai trazer algumas recompensas. Ele cita 3: riquezas, honra e vida. E as 3 bênçãos, elas se completam, né, mais uma vez. Então, as riquezas vêm como galardão de Deus e, vindo a riqueza, também ela produz honra para a nossa vida. A honra é um sinal de que essas riquezas que nós temos foram alcançadas de forma honesta e concedidas pela bondade de Deus para conosco. E por último, a vida, né, serve para desfrutar tanto as riquezas como essa honra. Também vem de Deus, né? Então nós temos a humildade que vai adiante da honra, a porta de entrada para a riqueza. A humildade que traz esse caminho para a vida. E o temor ao Senhor nos livra de todo o mal. Afasta dos nossos pés a queda. Ele nos direciona pelo caminho da prosperidade. O temor ao Senhor nos veste com honra e nos concede vida. Riquezas, honra e vida são essas dádivas de Deus para nós. Procedem todas do céu, são todas destinadas para aqueles que se submetem, né, à poderosa mão de Deus. Aplicando para nós, mais uma vez, busque viver com humildade. Com humildade diante de Deus e também diante dos homens, porque a verdadeira exaltação deve vir do Senhor, né? Nós devemos nos humilhar e Deus então nos exaltará. E com isso nos dará a vida, honra e riquezas. Por último, né? O último versículo aqui, verso 5, fala sobre armadilhas no caminho. Provérbios 22, 5 diz: espinhos e laços há no caminho do perverso. O que guarda a sua alma retira-se para longe deles. O caminho do homem mau está cheio desses espinhos, dessas coisas que provocam dor, armadilhas. É como se fosse um terreno minado, né? E andar por esse caminho é caminhar para a morte. Um caminho cheio de espinhos é uma estrada de dor e desconforto. Eles machucam os pés, eles nos fazem tropeçar. Os espinhos nos impedem de caminhar pelas veredas da vida, né? Como tantas vezes Provérbios nos fala. A outra figura usada aqui são os laços. Esses são armadilhas invisíveis, só que são reais, né? Os laços é algo que às vezes a gente não vê, mas de fato nos prejudicam. Os laços nos prendem, são como arapucas que nos atraem e nos prendem. Os prazeres ilícitos do mundo, a tentação de lucro fácil, tudo isso
é convidativo para a nossa natureza pecaminosa. Porém, esses caminhos, eles são prejudiciais a nós. Contém veneno e não alegria. Geram escravidão e não liberdade. Promovem a morte e não a vida. O pecado é um grande engano. Ele costuma se apresentar com uma máscara bonita, de forma atraente, mas por baixo dessa aparência bonita, né, o pecado é horrível e perigoso. Quem guarda a sua alma retira-se para longe do perverso, né, o que diz o texto aqui. Não anda nos seus conselhos, não se detém nos seus caminhos, né, diz o salmista, nem se assenta à sua mesa, né? Tudo isso é conselho da palavra de Deus para nós. A pessoa sensata foge da escuridão do caminho do perverso para andar na luz, nessa luz que é verdadeira do caminho de Cristo, né? A luz de Cristo nesse caminho que traz vida. Então, aplicando para nós esse último versículo, aqui nós vemos a necessidade, né, de protegermos as nossas vidas, de nos afastarmos conscientemente do pecado e escolhermos andar na luz de Cristo. Então, relembrando, né, tudo que nós vimos hoje, primeiro, valorize o bom nome acima das riquezas. Em segundo lugar, use os seus recursos para servir aos necessitados. Em terceiro lugar, obedeça aos alertas, aos sinais que Deus tem te dado. Em quarto lugar, viva uma vida humilde e temente ao Senhor. E por último, afaste-se dos caminhos perigosos. Queridos, que Deus nos ajude, né, a vivermos dentro desses princípios, que o Espírito Santo use, né, essas advertências aqui para nos lembrar ao longo do dia, né? Valorize seu nome, use recursos para ajudar pessoas, obedeça os alertas de Deus, viva humildemente, afaste-se do perigo. Que o Espírito Santo use isso em nossas vidas para que a gente tenha um caminho íntegro diante do Senhor ao longo do nosso dia, ao longo da nossa semana. Essa é a minha oração por todos vocês. Vamos terminar pedindo isso para Deus mais uma vez? Vamos falar com Deus. Pai de amor, nós te louvamos por mais esse momento diante da tua palavra e por esses princípios que nos ajudam a caminhar de maneira segura e de maneira a também desfrutarmos de tudo aquilo que o Senhor planejou para as nossas vidas. Desfrutarmos de bênçãos que o Senhor tem preparado para nós e de uma vida longe de armadilhas. Nos ajuda a ter esse discernimento e o compromisso de vivermos para a honra e glória do seu nome. É a minha oração, meu pedido no nome de Jesus. Amém. Então, queridos, uma boa semana para todos vocês. Deus abençoe a sua semana. Eu vejo alguns de vocês ao longo dos pequenos grupos aí, né, no Jovem, sábado. Temos uma semana cheia. Que Deus abençoe a sua semana. Se não nos vemos ao longo da semana, nos vemos no domingo. Um abraço para todos. Deus abençoe.